Eu cumprimento a todos. É realmente é curioso porque eu vejo tantas caras conhecidas e venho à igreja desde miúdo e sinto aquele conforto, mas ao mesmo tempo bate sempre aquele nervosismo. Enfim, eu tinha tantos temas para falar e às vezes nós temos falta de temas, mas no meu caso nunca foi esse. Eu tinha tantos temas para falar, mas eu queria que fosse o Senhor a falar. E eu não sei precisar o dia, mas eu penso que foi no princípio deste mês aconteceu algo que me marcou a mim muito e talvez não tenha sido só a mim. Todos nós conhecemos, tivemos conhecimento do acidente em que o Diogo Jota e o irmão perderam a vida. Para mim marcou-me porque o futebol é algo muito presente, é algo que eu gosto. E a televisão tem aquela capacidade de... Parece que as pessoas nunca morrem, as pessoas famosas. Parece que vivem eternamente. A morte nunca lhes toca. Podem ter dinheiro, podem ter fama e parece que ainda assim nada lhes acontece. Para mim não foi algo estranho. É claro que eu sei que as pessoas que aparecem na televisão perdem a vida também, mas ainda para mais alguém tão jovem parece que não faz sentido. Vendo nas redes sociais, houve algo que me impressionou bastante, que eu não sabia. Em 4 meses, tudo isto em 4 meses, ele ganha a Premier League, que é a Liga Inglesa. No mês seguinte ele casa. No 3º mês ele ganha a Liga das Nações pela Seleção Nacional e no 4º mês ele perde a vida. Conduzindo um carro de luxo, que supostamente é um carro com todas as condições para não deixar que algo assim aconteça. Tudo isto em 4 meses. Ele tinha 3 filhos e 28 anos. É algo que... Para um jovem como eu, que está atento à Liga Inglesa, que está atento ao futebol, obviamente que pelo Senhor nós sabemos, e é óbvio que nós sabemos que a morte acontece a todos, mas quando alguém parece que atinge o máximo do que humanamente é possível, a nível de fama, a nível de dinheiro, parece que não faz qualquer sentido. E... eu já dei o passo da salvação, mas ainda assim eu pensava. E esta conversa tinha com o Senhor. Ele foi aos 28 anos, eu não sei quando é que vai ser a minha hora. Eu estou preparado porque eu já dei o passo da salvação, mas ainda assim a minha mente fica, sim, ok, tu deste o passo da salvação. Mas tu tens 37 e se fosse aos 38? Eu ainda tenho os 36, mas... enfim, na minha cabeça é como se já tivesse os 37. Ok, se fosse nessa idade. Foi algo que me marcou nesse sentido. E eu, em conversas com o meu pai, nós falamos muito e uma das passagens da Bíblia que nós falamos muito está em Mateus. Se os irmãos quiserem abrir, é algo que talvez seja conhecido de todos, que é em Mateus 16, 26. É uma mensagem que vai na volta, nós falamos sobre isso. E penso que toda a gente conhece. Que seja, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará ao homem em recompensa da sua alma. Realmente essa passagem já surgiu várias vezes e eu confesso que talvez seja das passagens mais marcantes, porque a qualquer momento
nós podemos partir e perder a nossa vida terrena. O mais importante não está aqui. E uma das mensagens que o Senhor tem para nós é que Ele quer salvar a nossa alma da perdição eterna. Não importa a nossa cor de pele, não importa a conta bancária, não importa o carro que a gente tem, não importa as deficiências que possamos ter, não importa nada disso. O Senhor quer salvar a nossa alma. Eu vejo aqueles vídeos que o irmão Carlos coloca na internet do Pedindo de Luz, e o irmão termina sempre com aquele versículo, com aquela passagem do carcereiro de Filipos, que diz, em que o carcereiro, na passagem em Atos 16:30, na passagem do carcereiro de Filipos, quando a passagem diz, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Quando o carcereiro pergunta o que é preciso fazer para salvar a sua alma, e a resposta de Paulo foi: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Realmente o Senhor fala em crer, não diz para fazer mais nada. E lá está. Não importa, nada mais importa, nada mais é preciso fazer para salvar a nossa alma. Uma das coisas que realmente aquele acidente me fazia pensar é: ele tinha tudo o que humanamente era possível, mas e se ele partiu perdido, sem salvação? Do que adiantou humanamente ter atingido talvez o topo, se depois partiu perdido? E uma das coisas que eu ouvi na comunicação social era, e que talvez para muitos não fazia sentido, porque a parte da comunicação social fala-se pouco do Senhor, mas eles diziam, houve pessoas que disseram, isto pode ter um propósito, e talvez nós não consigamos ver, talvez não seja possível humanamente ver, se tem um propósito ou não, se o Senhor teve um propósito ou não com isso, eu não faço a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei, e com isto eu termino, talvez o Diogo tenha partido perdido, talvez ele não tenha tido consciência que se devia ter preparado, mas se alguém que vai ouvir esta mensagem que ainda não tomou essa decisão, ainda vai a tempo de se preparar, porque ele não teve consciência disso. Mas nós temos que ter consciência que realmente a qualquer momento podemos partir. A vida não é garantida e, enfim, é o que é. E eu espero que quem ainda não tomou o passo possa refletir sobre isso. Lá está, é curto, eu nunca quis, e não é a minha ideia amassar ninguém, mas espero que realmente que quem tenha ouvido possa ter feito alguma diferença. Eu agradeço, obrigado.